o Deus que nos conhece. Você já parou para pensar? Será que Deus te conhece? Você já parou para refletir a respeito desta verdade? Às vezes, irmãos, nós achamos que somos esquecidos pelo Senhor, parece que Deus não olha para nós. Mas a Bíblia diz que somos templo do Espírito Santo do Senhor. Consequentemente, somos conhecidos por Deus e habitação de Deus, pois o Espírito Santo é Deus. Portanto, se você é fiel ao Senhor, com certeza Deus te conhece. E é preciso que você valorize esta verdade, porque temos uma certa facilidade em não valorizarmos o fato de sermos conhecidos e amados por Deus. Talvez seja assim na sua vida. Talvez seja assim com você. Mas nesta noite o Espírito Santo do Eterno há de mostrar que o Senhor nos conhece, que Ele é o bom pastor, é aquele que cuida dos seus amados, é aquele que envolve os seus, é o pastor das nossas vidas, é o pastor que zela por cada um de nós. E quando nós lemos a palavra do Eterno, nós vamos ver que Ele conhece de forma íntima, profunda, as suas ovelhas. E quando alguém é ovelha do Senhor, conhece a voz do Eterno. Conhece a voz do Senhor. Amém? Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em João capítulo 10, versículos 14 e 15. João capítulo 10, versículos 14 e 15. Ouça só o que diz a palavra. Eu sou o bom pastor, disse Jesus, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Enxergaram as duas verdades? A primeira verdade, o Senhor nos conhece de forma íntima. A segunda verdade, nós que somos as suas ovelhas, conhecemos a voz do nosso pastor. E esta é a realidade, irmãos. O Evangelho de Cristo é vivo, é um evangelho de relacionamento. Se você não tem relacionamento com o Todo-Poderoso, o impossível é que você ande com Ele, que você tenha comunhão com o Senhor. O Evangelho de Cristo não pode ser apenas teoria. Tem muitos que conhecem ao Senhor teoricamente. Quem é Deus? É o Senhor, é aquele lá de cima, é o vezinho lá de cima, é o homem lá de cima. Muitos dizem dessa forma. Mas quem é Deus para você? O teu bom pastor. Oh, glórias! Aquele que te ama, aquele que te envolve. Oh, aleluias! E nós precisamos ter esse relacionamento vivo com o Criador. E na palavra de hoje vamos discorrer sobre relacionamento Deus com o homem e homem com Deus. Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia. Que essa palavra de hoje, Senhor, ela venha aquecer os nossos corações, nos dando discernimento, compreensão, que alcance outros tantos, Pai, que hão de ver essa palavra na internet. Que sejam também alcançados pelo mesmo Espírito, aquecidos, despertos para que possam viver a tua verdade. Oh, meu Deus, fala aos nossos corações, usa-nos de forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amados, quero chamá-los a atenção para essa palavra poderosa, palavra de revelação, palavra de discernimento, palavra de Deus para as nossas almas. E quando nós lemos o texto bíblico, vemos que o Senhor nos trata como ovelhas. Oh, glórias! E é necessário entendermos o seguinte: conhecer sobre Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. Conhecer sobre Deus é diferente de conhecer verdadeiramente Deus. Parece um jogo de palavras, mas é uma verdade. E eu quero dar um exemplo para vocês, só para que vocês possam entender essa analogia. Imagine alguém que seja famoso, alguém famoso. Você conhece o cara.
Você sabe o que ele faz, o que ele come, onde ele está, o que ele veste, onde ele curte a sua vida, o que faz da sua vida. Você o conhece, mas você o conhece superficialmente. Você não o conhece intimamente. E muitos amados veem Deus dessa forma. Conhece a Deus de forma teórica, mas não tem um relacionamento, não tem uma unidade. Sabe quem é Deus? É o Criador do mundo. Ah, Deus é aquele que enviou Jesus. Ah, Deus é o Criador do universo. Ele fez isso, fez aquilo. Mas fica apenas nessa superficialidade, mas não procura conhecer Deus a ponto de chamá-lo de pastor. Ouvir a voz do bom pastor. E a palavra chama-nos a atenção para esta realidade. Em João capítulo 5, versículos 39 e 40, o Senhor Jesus fala com os fariseus. Mas quem são ou quem eram os fariseus? Os fariseus, amados, eram aqueles que conheciam a Torá, conheciam a lei, defendiam a lei e diziam guardar a lei de uma forma intensa. Mas ouça só o que Cristo falou a respeito e falou a estes. João capítulo 5, versículo 39 e 40. Vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna. E são elas mesmo que testificam de mim. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter a vida. Amém? Os textos bíblicos serão mostrados na tela. Haja vista que hoje vamos dar um passeio, vamos passear na palavra do Senhor, com muitos textos. E para que nós possamos agilizar a leitura, serão publicados. Amém? Portanto, não vou esperar você abrir a Bíblia, não dará tempo. Ô, glórias! O interessante, amados, é que os fariseus conheciam a Torá. Eles conheciam os pormenores da Torá, da lei do Senhor. No entanto, não reconheceram Jesus. Quando Jesus veio, eles rechaçaram. Ah, esse é filho de Beelzebul, esse aí não é o filho de Deus. Ah, porque isso, porque aquilo. Veja, tem muitos hoje que vivem assim, amados. Pessoas que dizem conhecer o Todo-Poderoso, mas quando Cristo é apresentado a eles, há sempre uma série de desculpas. Ah, mas olha o amor de Jesus, você acha que Jesus que me ama faria assim? Ah, Jesus não faria desse jeito, Jesus isso, Jesus aquilo. Quando alguém fala a palavra do Senhor verdadeiramente, olha a tal da carapuça, ah, está jogando a carapuça em mim. As pessoas não conseguem reconhecer Deus. Mas dizem conhecer o Senhor. Os fariseus agiam dessa forma, irmãos, mas de fato não conheciam Jesus Cristo, rejeitaram Jesus e pediram a cabeça de Cristo na cruz. E Jesus foi crucificado porque os judeus pediram a morte. Os judeus assassinaram a Cristo Jesus através do Império Romano. No entanto, nós vemos exemplo de outros tantos na palavra do Eterno que, além de conhecer Deus nominalmente, Deus é o Todo-Poderoso, mas também tinham uma vida de intimidade com Deus. E talvez um dos maiores exemplos, ou um grande exemplo, Jó. Ouçam, Jó capítulo 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Oh, glórias! Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amados, nós vemos dois estágios na vida de Jó. O estágio inicial, ele diz, eu te conhecia só de ouvir. Foi necessário que as provas viessem sobre a sua vida para que ele conhecesse de fato Deus. Veja como são as coisas. O conhecimento íntimo com Deus não partiu de outra situação a não ser das provas. E ele mesmo testifica que conhecia apenas de ouvir falar, ou seja, ele não tinha uma comunhão íntima com o Todo-Poderoso, mas tinha fé o suficiente para manter-se fiel. Mas a partir do momento que as provas surgiram, eis que esse homem que tinha apenas o conhecimento intelectual, o conhecimento teórico, reconhece Deus
numa experiência profunda com o Senhor. E veja que as provas de Deus sobre a vida de Jó não foram fáceis. Ouça só. Primeiro, ele perde todos os seus bens, num dia só. Apenas um dia. Ele perde a sua riqueza. Jó, um homem muito rico, perde a sua riqueza. Perdeu tudo quanto tinha. Já era o suficiente para virar as costas para o Senhor e falar: não quero nada contigo. Não, esse Deus não. Na sequência, chega a história, chega a notícia: Jó, os teus 10 filhos morreram. Morreram de uma vez. A palavra diz que veio um grande vento e derrubou a casa sobre a sua família, matando 7 homens e 3 mulheres. Os filhos de Jó, 10 filhos. De uma pancada só, ele perdeu os 10 filhos. Ele não desistiu do Senhor. Ele apenas aproximou-se mais ainda. Mas não foi o suficiente. Deus permitiu que ele passasse ainda por outras tantas provas. Veio a enfermidade. A Bíblia diz que a enfermidade de Jó foi terrível. É impossível para nós compreendermos. Talvez quando você está com a sua unha encravada, há um tanto de desculpas e olhamos para o Senhor e reclamamos de Deus, murmuramos contra o Senhor. Eu, particularmente, nos meus problemas, muitas vezes murmuro contra o Senhor, mas Jó perdeu a saúde por completo. A seu estado de saúde ficou lastimável. Meu Deus, que difícil. Mas ele não abriu mão de Senhor. E ele disse: agora os meus olhos te veem. No meio da dificuldade, no meio dos problemas. Amados, o que nós temos contemplado hoje, em nossos dias, em nossas igrejas, que estão cheias de crentes, de cristãos, que querem apenas ouvir sobre Deus. Ouvir sobre Deus. E ouvir sobre Deus é bom demais. Principalmente quando você prega o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, você prega o Salmo 91, habita no esconderijo do Altíssimo. Quando você fala: eis que eu derramarei sobre vós bênçãos, os batizarei, encherei do Espírito Santo, farão milagres, etc. Isso é coisa maravilhosa, bom demais de se ouvir. É bom ouvir essas coisas. Mas não basta ouvir, é preciso andar com Deus. É preciso andar com o Senhor. Portanto, amados, para que nós possamos andar com o Senhor, necessário é que o conheçamos de fato. Não apenas de ouvir falar. 1 João capítulo 2, versículo 3. Diz a palavra: e nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. Esse texto, irmãos, ele é extremamente profundo e revelador, como toda a palavra do Senhor. Ele mostra-nos que nesses últimos tempos, muitos dizem: eu o conheço. Eu conheço o Senhor, eu sou do Senhor, eu faço isso em nome de Deus. Olha, eu profetizo, eu falo línguas, eu faço milagres, etc, e etc. No entanto, a palavra diz que no dia final, muitos ouvirão de Cristo: não vos conheço. Não vos conheço. Sabe por quê, irmãos? Mas eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos. Esse é mentiroso e a verdade não está nele. Você pode ter um cara fazendo descer fogo do céu. Coisas magníficas, extraordinárias. Mas se o proceder desta pessoa não está condizente com a vontade do Eterno, este camarada não conhece o Senhor, ele não é do Senhor. E é o que mais temos visto nesses últimos tempos. Não te enganes. Há um texto que está na boca dos crentes nesses últimos tempos: não julgueis para não ser julgado. Ei, esse texto é magnífico, não é? E ele cobre um tanto de coisas. Não julgueis para não ser julgado. Mas a palavra diz: julgueis os profetas e as profecias. E aí? A palavra diz que devemos julgar os profetas e as profecias, para ver se
elas procedem de Deus. Portanto, nós não podemos apenas ouvir, mas é necessário que tenhamos o conhecimento, conhecer Deus, e não apenas conhecer sobre Deus, para que nós tenhamos esse discernimento de, até, se possível, repreendermos os falsos profetas dos últimos tempos, que estão por aí, enchendo as igrejas e levando as pessoas ao engano. Amém, igreja? Portanto, será que você conhece a Deus? E Deus te conhece? A palavra diz que Ele é o bom pastor e conhece a voz das ovelhas. Oh, glórias! Eu estava pensando a respeito disso, amados. Se porventura meu filho Júlio César ligar-me, alô, pai. Eu vou perguntar, é você, Júlio? Não. Por quê? Eu conheço a voz dele. Se ele chega na rua e grita da rua, ô boy, ô meu boy, eu sei que é ele que está falando. Se eu ouço a voz dentro de casa, eu sei que a voz é dele. Assim é o Senhor para conosco. Ele conhece a voz das suas ovelhas. Seja conhecido de Deus. Amém? É preciso compreendermos, irmãos, que conhecer a Deus exige relacionamento diário. Eu só conheço a voz do Júlio, da Elisa, da Tenilza, porque nós temos um relacionamento diário. Talvez se o Gabriel ligar para mim, eu não vou conseguir identificar a voz dele de primeira. Porque o nosso relacionamento não é tão profundo quanto o relacionamento familiar, a comunhão diária. Mas, se você tem relacionamento profundo com alguém, você reconhece a voz. E é isto que Deus exige de cada um de nós, que tenhamos um relacionamento diário, verdadeiro, real com Ele. E aí? Será que nós temos esse relacionamento diário com Deus? Você fala com Deus? Você conversa com o Senhor? Ou você conversa com Deus apenas naqueles momentos específicos, na hora que você vê o prato de feijão com arroz, o franguinho em cima? Oh Deus, muito obrigado, amém. Oh Deus, muito obrigado, amém. Aí você passa o dia batido. Pá. Chegou a hora do almoço, do jantar, sei lá, qualquer hora da refeição. Você vê o alimento, isso quando lembra. Amém. É tão rápido. Eu não vou falar que Deus não entende, porque é impossível Deus não entender todas as coisas. Mas é um negócio meio que artificial. E na hora de dormir? Amém, Senhor. Muitos estão agindo assim. E querem comunhão com Deus. Querem relacionamento com o Senhor. Querem relacionamento com Deus. Amados, eu aprendi há muito tempo o seguinte, há muito tempo mesmo. A nossa vida precisa ser uma contínua relação com Deus, sem parar. Se você trabalha ligado no Senhor, você não está pensando se o Vasco ganhou do Flamengo, nem se o Flamengo perdeu para sei lá quem. Não, você está pensando em Deus. Você está pensando em Deus. Você está dirigindo pensando em Deus, andando de bicicleta pensando em Deus, conversando com alguém, mas a tua mente está ali, stand-by, mas está ali, ligada no Senhor. Se você vai a algum lugar, Deus. Se você faz qualquer coisa, Deus. Você acorda de manhã, Senhor, meu dia está aqui diante de Ti. Quebra todas as cadeias, as armadilhas, as flechas do maligno que estão apontadas contra a minha vida. Quebra tudo, Senhor, porque eu quero estar debaixo da Tua guarda. E você terá um dia protegido pelo Senhor. Fazemos isso? Alguns fazem, glórias a Deus. Mas nós vivemos como servos de Deus, ovelhas de Deus, mas não conhecemos o nosso pastor, nem dependemos do nosso pastor. É preciso um cuidado muito grande. Temos que oferecer, consagrar o nosso dia, amarrar as forças das trevas, os demônios, os malignos, porque eles são teus inimigos e eles querem ver a tua caveira. É desse jeito, amados. É mais sério do que parece. Conhecer a Deus exige relacionamento diário.
Gênesis capítulo 3, versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor, quem ouvirem? Adão e Eva. Ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O interessante, amados, é que quando Adão e Eva pecaram, algo magnífico aconteceu. Algo muito ruim, mas terrivelmente ruim aconteceu. Mas algo magnífico aconteceu. Nós vemos estampada a misericórdia de Deus. O zelo do Senhor. Quando eles estavam no estado lastimável de desobediência, o pecado já havia sido gerado, mas o Senhor chega no jardim. Algumas versões diz na viração do dia, no final da tarde. E o Senhor chama Adão, a Eva, cadê vocês? Não que o Senhor não sabia onde eles estavam, que o Senhor sabe todas as coisas. Mas é assim que o Senhor fala com você da mesma forma. Cláudia, onde você está, Cláudia? Amália, onde você está? Gabriel, Imanina, onde você está? Porque Deus quer ouvir a tua voz. Deus quer ouvir a tua voz. Deus não precisa perguntar nada a nós. No entanto, Ele quer que nós conversemos, respondamos a Ele. O Senhor, irmãos, buscava comunhão com o homem ali no Éden, mesmo depois do pecado. Mesmo depois do pecado. O Senhor busca comunhão com cada um de nós. Nada somos. Há versões da Bíblia que dizem que somos vermezinhos de Jacó, ou seja, algo insignificante. Mas o Todo-Poderoso, Criador do Universo, olha para esse algo insignificante e diz, vou dar Jesus, vou dar salvação, eu quero do meu lado. Eu quero habitar no coração. Você é uma casa ambulante de Deus. Na próxima vez que você for pecar, lembre-se disso. Você é uma casa ambulante de Deus. Deus mora no teu coração. O Espírito Santo de Deus mora no teu coração. Amém? Fique atento a essa verdade. E quando nós observamos na palavra do Senhor, vemos que a fé verdadeira, ela é relacional. A fé verdadeira busca relacionamento com Deus, Vou citar 2 exemplos para vocês. Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Enoque andou com Deus e foi tomado por Deus. Ouça o texto bíblico. Enoque andou. Esse andar, irmãos, teve comunhão. Enoque teve comunhão com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Oh, glórias! Esse camarada não morreu, viu, gente? Enoque não morreu. Foi tomado pelo Senhor. Amém? Mas por quê? Ele tinha comunhão com Deus. Precisamos ter comunhão com o Senhor. Comunhão com o Senhor. Ainda Tiago, capítulo 2, versículo 23. Tiago faz referência a Abraão. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Ouça. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Abraão, ele fez o quê? Creu, tinha fé, coração cheio, presença de Deus na vida. E isso lhe foi atribuído para justiça, para salvação. E ainda, amados, ele foi chamado amigo de Deus. Será que nós somos amigos de Deus? Será que nós cremos o suficiente para que sejamos justificados? E o Senhor possa olhar para cada um de nós, olhar para a minha vida. Oh, Elias, meu amigo. O Senhor quer tratar você desta forma, como amigo, como amigo. Amém? Sejamos, portanto, amigo do Senhor. E Cristo afirma o seguinte, ouça só, João capítulo 15, versículo 15.
Jesus nos chama não apenas de servos, mas Cristo nos chama de amigos. Tiago faz referência a Abraão, amigo do Senhor. Agora Cristo faz referência a nós. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos. Oh, glórias! Amigos! Porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Amém? O Senhor não nos escondeu nada. O cristianismo, irmãos, é uma religião muito diferente. Porque não há nada escondido daqueles que são de Cristo Jesus. Não existe nada secreto. O Senhor escancarou a sua palavra diante de nós, a sua verdade diante de nós. E se você não conhece, é porque não tem lido a Bíblia ou procurado conhecer, mas ela está estampada diante de nós, explicitada diante de nós. Ah, então fala para mim qual a cor dos olhos dos anjos. Aí você está querendo tentar Deus. Para que você quer saber a cor dos olhos do anjo? Ou se anjo tem olho? Sei lá. Para que você quer saber isto? São coisas que o Senhor não nos revelou porque não nos é necessário, mas aquilo que nós precisamos para sermos amigos do Senhor estão diante dos nossos olhos. Amém? Glórias a Deus, amados. Ainda, as ovelhas, estas possuem relacionamento profundo com o bom pastor. As ovelhas possuem relacionamento profundo com o bom pastor. As ovelhas reconhecem a voz do bom pastor. E essa analogia de bom pastor, de pastor de ovelhas, é realmente o dia a dia do judeu. Eles eram criadores de ovelhas e dizem que as ovelhas conhecem a voz do pastor. E quando ele as chama, tipo uma vaca da vida, não é? Você coloca o nome da vaca, ô mimosa, daqui a pouco aparece a mimosa. Bah. Desse jeito. As ovelhas também atendem, mas o interessante é que a mimosa só atende a voz do vaqueiro, nem sempre. Se você passar e gritar mimosa, ela nem vai olhar para você. Tem isso também. Mas veja, é isso que o Senhor está falando. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Mas para que nós possamos ter esse relacionamento verdadeiro com o Eterno, é preciso que haja oração constante. Ah, eu quero ter relacionamento, eu quero ser amigo, eu quero ser reconhecido por Cristo, mas você não ora? Você não vai conseguir. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Aquele texto que todo mundo conhece. Orai sem cessar. É uma afirmativa. Orai sem cessar. Ore. Se não houver oração, você não consegue intimidade com o Senhor. Se você não tem intimidade com Deus, você não será reconhecido. O Senhor não conhecerá a tua voz. Fique atento a esta verdade. Romanos capítulo 12, versículo 1, chama-nos a atenção para a consagração, a dedicação, a nossa doação ao Todo-Poderoso, para o nosso culto racional, para a nossa adoração, para o nosso culto racional, entenda como oferecer toda a vida ao Senhor. Servir ao Senhor com entendimento, fazer tudo com o Senhor com consciência. Eis o culto racional. Romanos 12, 1 diz a palavra. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peçam que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. Sacrifício vivo, amados, é porque nós não estamos mortos. Estamos vivos. Mas o sacrifício, o animal que era oferecido em sacrifício, ele era perfeito. Sem defeitos, não poderia ser aleijado, cego, não poderia ter um machucado, coisa assim. O animal precisava ser perfeito. Nosso sacrifício ao Senhor, sacrifício vivo, porque nós nos doamos, entregamos, consagramos a nossa vida com entendimento. O nosso coração precisa ser sadio, limpo, puro, reto. Amém?
Dá para compreender isso, amados? Se for diferente, o Senhor não recebe o sacrifício. Amém? Fique atento, porque é uma verdade, amados. João capítulo 14, versículo 21. Nós somos chamados à obediência e testemunharmos do amor de Deus. Diz a palavra: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, esse texto ele é emblemático, mas também extremamente revelador. Ele chama-nos atenção para o seguinte: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, você tem o mandamento do Senhor no teu coração, você tem o mandamento de Deus, mandamento, a palavra. Esse é o que me ama, esse é o que me ama. Portanto, se nós guardamos a palavra do Senhor em nosso coração, nós amamos o Senhor. E ele, para deixar o texto ainda mais incisivo, diz, é Cristo falando, viu, irmãos? E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Portanto, irmãos, nós temos por obrigação obediência ao Senhor. É sinal de amor para com Deus. Se você fala, eu amo Jesus, Jesus é meu amor. Você pode até cantar um cântico aqui, Jesus, eu não me lembro, eu sou péssimo para letras de músicas e louvores, mas um louvor que diz assim, Jesus, eu te amo, Jesus, tu és meu amor, aquela coisa toda. Mas se você não guarda os mandamentos do Senhor, se você não vive a palavra de Deus, você é um mentiroso, um hipócrita, e o louvor não sobe. Não adianta, irmãos, não passa do teto, como dizem as pessoas. Se não houver obediência à palavra, é impossível afirmarmos verdadeiramente que amamos ao Senhor. Fique atento a essa verdade. Conhecer a Deus exige relacionamento, comunhão, unidade, tal qual Enoque, Abraão. E para que nós possamos alcançar essa verdade, oração, consagração, obediência. E isto diariamente precisamos buscar, diariamente. Amém? Nós vamos entrar no nosso terceiro tópico, porém o primeiro foi: conhecer sobre Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. Eu sei sobre Deus, mas não significa que você tem comunhão com Deus. Ainda, conhecer a Deus exige relacionamento diário. Se você afirma, eu conheço Deus, mas o teu relacionamento é apenas frequência no culto, talvez domingo sim, domingo não, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, essas coisas assim desse tipo, isso não é relacionamento diário com o Senhor. Porque o Espírito Santo que habita e deve habitar em nosso coração, ele como a corça, anseia para que estejamos no templo louvando, adorando o nome santo de Deus. Como a corça anseia por águas, nós ansiamos por estarmos juntos, louvando e glorificando o nome santo de Deus. E eu quero colocar um termômetro na tua vida. Se você não tem prazer em estar na casa do Senhor, cultuando o nome santo de Deus. Amém? Vamos ficar só no I. Tá bom, gente? Terceiro, resultado de conhecer a Deus em profundidade. O resultado de conhecer a Deus em profundidade. Conhecer o bom pastor em profundidade. Primeiro, amados, esse conhecimento ele gera transformação. O verdadeiro conhecimento de Deus traz transformação. É impossível alguém que diz, eu conheço Deus, e viver aquela vidinha miserável, cheia de pecado, cheia de mentiras, cheia de falhas, cheia isso, aquilo outro, empurrando a vida com a barriga, sem disposição para louvar a Deus, para ler a palavra, para orar, para jejuar, sem disposição para nada. Este camarada não foi transformado. Porque quando ele é transformado, ele passa a ansiar pelas coisas de Deus. O apóstolo Paulo é um exemplo disso.
O apóstolo Paulo diz que ele considerava perda todas as coisas diante do poder da glória em conhecer a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Ele escreve à igreja de Filipos, aos irmãos filipenses, e diz o seguinte: na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele colocou Jesus no lugar mais alto, inatingível, extremamente alto. E todas as demais coisas da sua vida ele considerava perda, sem importância, secundária, algo passageiro. Diz ainda a palavra: por causa dele perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Eu vou ler o texto que eu cortei a palavra no meio. Filipenses 3, 8. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo, ele viveu na contramão das igrejas atuais. Se o apóstolo Paulo fosse nosso contemporâneo, se ele estivesse sobre a face da terra hoje, ele seria visto como um herege. Ele seria visto como um falso profeta aos olhos das igrejas atuais. Porque ele não ganhou prosperidade, mas ele perdeu a prosperidade que tinha. Exatamente o sentido inverso. Era uma pessoa que tinha uma posição política e social extremamente elevada, um rabino, um cara que era o cara. Ele conheceu a Jesus e ele falou: olha, eu perdi tudo. Jesus me fez perder tudo. Eu perdi minha família, perdi meu cargo, perdi meu status, perdi minha posição social, perdi meus bens, perdi isso, perdi aquilo. A vida do apóstolo Paulo marcada por perdas. Mas ele afirma em contrapartida a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E por causa de Cristo, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. Se porventura você não prosperou na tua vida, talvez não seja o pecado. Se você é uma pessoa santa, claro, não seja o pecado. É porque o Senhor não te prometeu prosperidade, te prometeu salvação. A alguns o Senhor os fazem prósperos, outros não. Portanto, não use como referência para a tua vida Salomão. Ah, Salomão, Salomão, ah, Salomão, Salomão. Davi, Davi, Davi. Mas olha também para Jesus, que não tinha onde colocar a sua cabeça. Ouça ainda a palavra do apóstolo Paulo, que perdeu tudo. Os apóstolos que todos foram assassinados, presos, martirizados. Coisas terríveis. Portanto, a prosperidade não é universal. Mas alguns sim, o Senhor os faz prósperos, outros não, porque o que importa para o Senhor em relação a nós é que estejamos com Ele na glória. Em João capítulo 4, nós vemos a história da mulher samaritana. Conhece a história dela? A mulher samaritana. Estava ela e Jesus chega e pede água. E Jesus dá a água da vida àquela mulher. E ela tornou-se uma missionária. João capítulo 4, não vou citar um versículo específico, porque o texto é um tanto quanto longo. Mas aquela mulher, irmãos, ela recebeu a bênção do Senhor e teve a sua vida totalmente transformada. Ainda, aqueles que conhecem a Cristo em profundidade possuem discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Nós precisamos de discernimento. Discernimento é a capacidade de enxergarmos as situações, vermos, analisarmos de forma crítica todas as coisas e trazer todas as coisas à luz da palavra para que as nossas decisões sejam acertadas. 1 Reis 18, versículos 44 e 45. O meu xará, o profeta Elias, disse: na 7ª vez, o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Amém?
O profeta Elias, ele ouviu o seu servo dizendo, olha, tem uma nuvenzinha do tamanho assim da palma do homem, tamanho da mão de um homem. Foi o suficiente para que ele entendesse que era o tempo das chuvas sobre Israel. Ele mandou o seu discípulo, o seu servo, vá até Acabe e fale que se prepare, porque a chuva está chegando. Discernimento. Entendeu a resposta de Deus para a sua vida. Ainda, amados, aqueles que conhecem a Deus em profundidade, estes estão seguros contra o engano. Irmãos, esse tópico, nós estamos com o nosso horário já bem apertado, mas esse tópico nós precisávamos falar 1 hora, 2 horas sobre ele. Muito profundo. João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Irmãos, ouça só, é preciso ouvir a voz do Senhor, do bom pastor. E nesses últimos tempos temos visto que muitos não querem ouvir a voz do bom pastor. Porque os seus corações estão tomados por uma série de fatores, talvez ambição, o desejo de ver sobrenatural, o desejo de receber uma bênção, o desejo disso, o desejo daquilo, e deixam-se enredar pelas artimanhas do maligno, pelas armadilhas do maligno, e esses tropeçam porque não querem ouvir aquilo que o Senhor nos fala. A palavra diz que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas, falsos pastores, apóstolos, bispos e todo um sacerdócio mentiroso, que seriam usados pelos demônios para que, se possível, enganasse os eleitos. Irmãos, vou falar algo muito sério para vocês, mas muito sério, e na responsabilidade que o Espírito Santo me concede. Se um pastor, um bispo, apóstolo, um sacerdote, um profeta, aparecer para você e soltar uma profecia que contradiz a palavra de Deus, repreenda-o. Não traga para dentro do coração, porque ela não procede de Deus. Mas, se a profecia parece que veio de Deus, porque a Bíblia diz, se possível, enganaria os eleitos, parece que veio de Deus, tem cara de coisa de Deus, tem cheiro de coisa de Deus, tem isso de Deus, ore, busque de Deus o discernimento, porque o Senhor não te deixará no engano. Se é uma profecia dessas vagabundas que nós temos por aí, eu vou falar para você o teu CPF. Teu CPF é 0000000. Você mora na rua tal. Eis que o Senhor vos fala, não sei o que, você pode ficar doente. Gente, cuidado com essas profecias falsas e genéricas que se aplicam a todos. Quando o profeta lança uma profecia, sempre tem alguém que vai assumir a profecia, porque todo mundo hoje tem problemas, tem dificuldades, e eles estão treinados pelos espíritos malignos para falarem exatamente aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas traga isto à luz da palavra, à luz da palavra. Amém? Oséias capítulo 6, versículo 3, o profeta diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nosso dever, conhecer e prosseguir no conhecimento de Deus. Nunca pare, nunca estacione, mas procure cada vez mais conhecer a respeito de Deus. Amém, amados? Essa parte dos falsos profetas, falarmos em 5 minutos, 2 minutos, não dá para descer. Mas, que vocês fiquem atentos. Eu já falei algumas vezes aqui, o ditado popular, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Amém? O ouro que reluz é aquele que está amparado na palavra de Deus. Se não tiver amparo, chuta que é engano. É desse jeito. Tenha coragem. Conhecendo a Deus, o Deus que nos conhece.
Nós vemos, amados, que conhecer sobre Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. Saber quem é Deus é diferente de conhecer de fato Deus, relacionamento com o Senhor. O resultado de conhecermos a Deus é profundidade, que leva-nos à transformação, que leva-nos a uma vida de comunhão com Ele. E ainda, conhecer a Deus exige relacionamento diário, unidade, comunhão com o nosso amado Jesus. Amém, queridos? Deu para entender a palavra? Oh, glórias! Vamos orar. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Amado Deus, muito obrigado pela palavra, que Tu venhas gravá-las em nosso coração, Pai. Para que nós possamos buscar sempre o entendimento, a proximidade e estarmos diante do Teu altar. Fala sempre ao nosso coração. Esses que hão de ouvir essa palavra poderosa posteriormente na internet, que sejam eles tocados pelo Teu santo e bendito Espírito, para que entendam a Tua mensagem e vivam a Tua verdade. Senhor, guarda-nos, envolva-nos e tudo aquilo que não procede de Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amados? Que Deus nos abençoe e que a paz eterna nos envolva. Mensagem 1424.